carinho, preparaste uma mesa para o pobre. Todos juntos, com carinho, Meus queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja, que alegria podemos nos reunir mais uma vez para celebrarmos a Eucaristia e sermos alcançados, sermos agraciados por uma liturgia tão propícia, que na esteira do que nós ouvimos na semana passada, deseja completar aquele anseio que no final de semana passado Jesus despertou no coração daquele homem que se aproximou dele para perguntar se todos se salvavam. Dando continuidade a esta grande proposta acerca da nossa salvação, a liturgia deste final de semana nos apresenta como centralidade de tudo que nós ouvimos a importância da virtude da humildade. E refletir sobre a virtude da humildade nos dias de hoje se configura para nós como um grande desafio. Porque se nós formos parar para analisar, tudo que está no nosso derredor nos aponta para tudo, menos para a prática da virtude, da humildade. Se nós formos olhar a gênese de toda a experiência de humildade que nós podemos verificar próximo a nós, nós vamos confundir humildade muitas das vezes com pobreza. Por isso que a liturgia de hoje precisa ser bem entendida, porque a verdadeira humildade, ela é mais do que somente não sermos apegados às coisas, mas ela é principalmente não sermos apegados a nós mesmos. E nós vamos aprender com os grandes santos da igreja, de modo especial com Santo Tomás de Aquino, que a virtude da humildade é chamada de fundamento e conservação de todas as outras virtudes. Veja, quando nós falamos da construção de um alicerce de uma casa, nós sabemos que se o alicerce for frágil, a casa não se sustenta. Também nenhum outro projeto de uma vida de acordo com o projeto de Deus para nós, de uma vida santa, de uma vida justa, como também nós ouvimos na liturgia, será possível se nós não cultivarmos em nós esta que é a mãe de todas as virtudes, que é a humildade. E nós precisamos recorrer a algo que lá na nossa catequese deveria nos ser ensinado, e que talvez até ouvimos, mas deixamos passar, porque infelizmente nós não temos a capacidade de reter as coisas mais, tendo em vista que a sociedade que a gente vive está tão tecnológica, que nós vamos retendo aquilo que deveríamos na nossa cabeça, na memória RAM dos nossos aparelhos eletrônicos. Veja, que nós aprendemos, ou deveríamos ter aprendido na catequese, que toda virtude se contrapõe a um vício. Ou seja, para vencer determinado vício, Deus nos dá a graça de vivermos e exercitarmos uma virtude. E a virtude da humildade, que neste final de semana Deus nos convida a viver, tem como grande finalidade vencer um vício, que pode não só corroer a nossa alma, mas que pode levá-la à perdição, que é a soberba. Veja, quando nós falamos de humildade, quando nós falamos de virtude, nós estamos automaticamente lembrando a cada um de nós que a grande luta que nós precisamos travar para chegarmos ao céu não está fora, mas está dentro de nós, porque nós sabemos, como nos garante a palavra de Deus, que é do coração humano que nascem todas as coisas. E é sobre o nosso coração que a liturgia de hoje deseja que nós possamos fazer um exame apurado. Por quê?
Porque nós só vamos conseguir identificar quais são os vícios que nós precisamos combater por meio do exercício das virtudes, se nós tivermos a coragem que os santos tiveram, de olharem para dentro de si e buscarem por meio do autoconhecimento, fazer um exame apurado acerca daquilo que nós verdadeiramente somos. E hoje nós percebemos que as pessoas estão fugindo cada vez mais deste autoexame, que as pessoas estão fugindo cada vez mais desse autoconhecimento. Por quê? Porque elas sabem que quando elas pararem para olharem para dentro delas mesmas, talvez aquilo que elas vão enxergar não vai ser algo agradável. Porque nós não podemos encontrar nada que seja bom em nós, senão por graça de Deus. E se nós formos olhar a vida dos grandes santos, é aqui que vai estar o grande exercício da virtude da humildade. Contar sempre com a graça de Deus. E talvez esteja aqui a grande resposta do porquê nós não estamos crescendo na nossa vida espiritual. Porque talvez até agora a soberba de modo sorrateiro está nos roubando esta consciência, que Paulo já nos ensinou, que tudo que há de bom em nós, nós não recebemos por merecimento nem por mérito, mas recebemos por graça. Basta-te a minha graça, só a tua graça me basta. E quando nós contamos em demasiado com as nossas próprias forças, o caminho que nos espera não é o da salvação, é o da perdição. E é por isso que tantas pessoas estão vivendo enganadas. É por isso que tantos católicos estão vivendo enganados. É por isso que o padre identifica cada vez menos a procura do sacramento da reconciliação. Porque quem não para se autoexaminar, não vai reconhecer o que precisa pedir perdão. Porque ele está tão ensimesmado, está tão cheio de si, que ele não precisa de Deus mais. Ele não necessita mais da graça de Deus, porque ele só se basta. Ele se colocou no lugar da graça de Deus. E nós vamos vendo um ser humano cada vez mais ensimesmado, um ser humano cada vez mais cheio de si mesmo, cheio das suas próprias forças, e cada vez mais vazio, e cada vez mais triste, e cada vez mais depressivo, e cada vez se afundando mais dentro da sua própria soberba. E se nós formos falar de soberba e formos buscar lá os seus primórdios, os seus inícios, Santo Afonso Maria de Ligório, que o padre leu essa semana, porque preparar as homilias tem sido um desafio constante, porque depois de um ano estando com vocês, tudo aquilo que era repertório já foi, tudo aquilo que era meu eu já dei. Agora eu preciso estudar para poder pregar para vocês com maior autoridade, porque eu sinto que a fase da papinha já está passando, não é? A fase da papinha já passou para a nossa paróquia. Agora é a hora de dar alimento sólido. Agora é a hora de dar alimento para vocês, porque vocês já têm dente para mastigar. E nós precisamos começar a fazer isso. Precisamos começar a buscar o conselho daqueles que vieram antes de nós. Porque isso é humildade. Isto é humildade. Reconhecer que por mais que nós já estejamos na estrada há muito tempo, nós ainda não sabemos nada. E precisamos buscar cada vez mais mergulhar nos santos conselhos que os santos deixaram para nós. Porque para enfrentarmos os problemas de hoje, nós não precisamos de novas soluções, porque os problemas de hoje são os mesmos de ontem. E os santos que já viveram antes de nós já enfrentaram esses problemas e deixaram para nós receitas, deixaram para nós caminhos. Mas para conseguirmos viver esses caminhos, essas receitas, precisamos ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. E que precisamos sentar na escolinha dos santos doutores para aprender deles. E veja o que nos ensina o querido Santo Afonso, falando sobre a virtude da humildade.
Essa virtude não era conhecida nem amada na terra. Antes, era muito desprezada. Por toda parte reinava a soberba, que ocasionara a queda de Adão e de sua posteridade. Por isso, desceu do céu o Filho de Deus, para nos ensinar o que é humildade, não só com palavras, mas com o seu exemplo. Veja, se nós vamos pensar na origem da soberba, nós estamos num tempo propício de ver o triunfo da humildade sobre a soberba. É só olharmos para esta imagem aqui. Porque quando nós nos perguntamos sobre o grande combate que houve no céu, sobre aquilo que está para nós narrado no Apocalipse, a vitória de Miguel e seus anjos contra Lúcifer e os seus anjos, nós estamos dizendo já aqui do triunfo da virtude, da humildade sobre a soberba, daquele que não quis obedecer, daquele que não quis adorar, daquele que não quis subjugar-se ao plano de Deus, que era maior do que o seu plano, que era maior do que a sua vontade. E aqui nós já percebemos a diferença do coração do humilde e do coração do soberbo. Enquanto o coração do soberbo está preocupado com as suas dores, com o seu querer, com a sua vontade, o humilde está preocupado em fazer a vontade de... Por isso, se nós formos dar um pulo para o outro lado do presbitério, nós vamos entender por que aqui está o exemplo de humildade. Porque em nenhum momento em sua vida ela quis fazer a sua própria, mas em tudo o que fez ela nos apontou para o seu Filho. E tendo a oportunidade de aparecer, humilhou-se de novo, dizendo: a glória não é minha, a glória é dele, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Veja, a glória não é minha, a glória vem de quem? Do poderoso. Então veja que na origem da soberba está um grande plano do diabo de fazer com que a nossa alma se perca. Por isso que ser humilde, por isso que a graça de Deus não resiste ao coração do humilde. Porque o humilde, ele reconhece tanto que ele é necessitado de Deus. E aqui nós vamos entender porque o evangelho de hoje vai falar que quando nós vamos dar um banquete, nós não devemos chamar os ricos, porque os ricos já estão com a barriga de que banquete é este que o evangelho fala? De que banquete é este que o evangelho hoje nos exorta? Se não este que nós estamos celebrando, é este o banquete da Santa Missa, que só se aproxima, que só é bem-vindo, que só é convidado aquele que consegue reconhecer que não é nada diante de Deus e que precisa do auxílio da misericórdia do Senhor. Que o Senhor venha de encontro à nossa fome, à nossa miséria, que nos sacie na palavra, que nos sacie na Eucaristia, porque nós estamos vazios. É por isso que a Santa Missa, para alguns, se tornou enfadonha, porque para aquele que é soberbo, vir à missa é algo chato, porque ele está cheio dele mesmo. Por isso que para aquele que já se sente pronto, que já se sente salvo, a missa é chata, porque ele não entendeu o que a própria igreja vai nos ensinar no seu catecismo. Veja lá no 2559, o que Santo Agostinho diz: a humildade é o fundamento da oração. O homem é um mendigo de Deus. Se você quer que a sua prece seja atendida, se você quer que Deus olhe para você e atenda o que você pede, o que você precisa, vai dizer Santo Agostinho: humilha-te. Humilha-te que Deus descerá para se unir a ti. Veja que coisa linda.
Quando nós nos colocamos diante de Deus como um pobre, como um mendigo, quando nós nos humilhamos diante dele, reconhecendo que ele é o tudo, que nós somos a criatura, que ele é Deus, que eu sou filho, que ele é aquele que pode me dar tudo e que eu preciso dele porque ele é o todo que me sacia, Deus vem em meu auxílio. Mas veja o que diz o Evangelho, veja o que diz o Evangelho de hoje. Para que eu consiga experimentar isso, eu não posso querer os primeiros lugares. O que significa querer os primeiros lugares? Não é sentar nas primeiras cadeiras não, viu? Não há problema. É até bom se sentar aqui na frente, não é? É engraçado que eu estava vendo lá para o show daquela dupla famosa, que eu não vou falar para não dar ibope. O povo dormiu 3 dias na porta do ginásio para conseguir um bom lugar. Na Santa Missa o povo chega com meia hora de atraso e senta lá no fundo, porque talvez não reconhece que quem vai estar aqui é muito mais importante do que a dupla que fez o show lá, que custou milhões. Veja o que nos lembra Santo Agostinho: se nós nos humilharmos, Deus descerá para se unir a nós. Porém, se nós nos ensoberbecermos, eu não sei se existe essa palavra, mas eu estou lendo aqui: se tu te ensoberbeces, ele fugirá de ti. Aqui está a razão, porque Deus não tem te ouvido. Veja o que diz a primeira leitura de hoje, no versículo 20 Na medida em que fores grandes, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graças diante do Senhor. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Olha para ele, fala com ele, não comigo. Você está entendendo? Deus não pode ouvir a prece de um soberbo. Por quê, meus filhos? Porque o soberbo já está cheio. O soberbo já está cheio. Deus não tem espaço. Deus não consegue fazer nada pelo soberbo, não porque ele não tenha poder, mas porque o soberbo não dá a ele a liberdade que ele precisa para ser Deus. E eu encerro a minha homilia dizendo o que Santo Afonso fala sobre o soberbo. Eu quero que você repita comigo, para que você consiga nesta liturgia deste final de semana pedir ao Senhor que todo espírito de soberba seja expulso da sua vida. Santo Afonso diz que o soberbo é ladrão, cego e mentiroso. Repete comigo: o soberbo é ladrão, cego e mentiroso. Diga assim: é ladrão, porque se apropria daquilo que pertence a Deus. Olha para o Padre. Tudo o que nós recebemos da parte de Deus, o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de estudar, tudo isso não é nosso. Mas o soberbo, ele é um ladrão, ele rouba isso para ele, e ele vai apresentar-se diante dos outros, diante das pessoas, como se isso fosse dele. Eu sou o cara, eu sou o que faz e acontece. Se eu não estiver, nada feito. E veja como este espírito demoníaco tem roubado o coração do povo cristão. Nós não nos perguntamos mais se o Espírito Santo vai estar no encontro. A gente já logo pergunta: quem é que vai pregar? Quem é que vai cantar?
Porque nós estamos condicionando a graça de Deus a seres humanos. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: tudo que um ser humano pode fazer, ele não faz pelas suas próprias forças. Porque se ele faz pelas suas próprias forças, não tem unção, não gera conversão, não há milagre. Por isso tantos encontros estão cheios e as missas estão vazias. Porque os encontros cheios refletem um povo que está atrás de homens. Uma missa vazia reflete que o povo ainda não entendeu que na verdade nós devemos buscar Deus. Porque os homens passam, porque os homens nos decepcionam, mas Deus permanece sempre fiel. Olha para quem está do seu lado e fala: o soberbo também é cego. E diga para ele: é cego porque não é capaz de enxergar quem é de verdade. É aquela pessoa que gasta uma hora na frente do espelho. Não falo do espelho físico, mas do espelho da vida. Que fica tentando maquiar, que fica tentando camuflar aquilo que verdadeiramente é. Que quer mostrar para os outros que é bonzinho. Que quer mostrar para os seus responsáveis, que quer mostrar para o padre que é piedoso, mas por dentro é um sepulcro caiado, é mentiroso, está vivendo numa vida errada. Na igreja é um santinho e fora da igreja é um demônio. Ou vocês acham que as coisas não chegam até o coração de um sacerdote? Chega tudo. Para a gente ter paz, tem que desligar o telefone, tem que se esconder. Porque até quando a gente está no supermercado, a pessoa que nos encontra, ao invés de falar assim: padre, sua bênção, já vem falando: padre, o senhor viu o que aconteceu na casa de fulana? É o diabo isso. Não é um cristão, é um demônio. Não se aproxima do sacerdote para dizer: padre, pensa, padre, como que vai a coisa, como que vai a paróquia, está precisando de alguma coisa? Não. Nossa, padre, que carrão! Demônio! Diga para quem está do seu lado: você está entendendo? Diga para ele: o soberbo é o mentiroso, porque eles tentam se convencer das suas próprias mentiras. Ele tenta se enganar que ele é bom. Não, para que confessar? Eu não tenho pecado. Não. Quantos não são os católicos enganados, cegos, ladrões e mentirosos que se aproximam de nós no confessionário, chega diante do padre com a cara lavada e diz: ai, padre, eu vim confessar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Há quanto tempo não confessa? Não sei, porque não fez um ato de consciência, não fez o exame de consciência como deveria. Aí quando vai começar a confissão, chega para o padre e diz assim: padre, eu nem sei nem o que te falar, porque eu não tenho pecado. Aí eu olho e falo assim: está fazendo o que aqui? Já que não tem pecado, levante, e eu já vou te colocar ali na igreja, vou te pôr no altar, porque você não tem pecado. Não, padre, eu já fiz de tudo, só não roubei e não matei. Ai, quando eu pego essas confissões, meus filhos, eu tenho a vontade de dar uma penitência eterna. Eu tenho vontade de dar uma penitência eterna. Você vai até o fim da vida rezar o rosário todo dia. Não seria uma penitência, seria uma graça, não é? Mas veja como nós estamos iludidos.
Exatamente porque este vício da soberba está roubando dos nossos corações a verdadeira consciência do que nós precisamos buscar ao virmos à igreja. E o que nós estamos buscando quando vimos a igreja? Nós estamos buscando a salvação da nossa alma. E para salvarmos a nossa alma, nós precisamos deixar de cuidar daquilo que está fora de nós e começarmos a cuidar daquilo que está dentro da gente. Como grande exemplo de humildade, nós temos a Virgem Maria, que ouviu da boca do próprio Deus, que fala por meio de Gabriel: você é cheia de graça. Por quê? Porque ela esvaziou-se totalmente dela. E como é triste ver tantas pessoas se consagrando a Nossa Senhora, mas continuando soberbas. Como é triste ver tanta gente colocando as cadeias, usando as vestes da sagrada modéstia, mas continuam soberbas, porque não são capazes de reconhecer que precisam mudar de vida, que precisam de conversão. Se nós tivermos a coragem de, nesse final de semana, olharmos para dentro de nós, nós vamos perceber o quanto nós estamos muito longe de fazermos a vontade de Deus. E é por isso que São Paulo é um dos grandes teólogos, é quem eu amo de paixão, porque Paulo ilustra para nós o que nós nunca podemos perder de vista. Deus colocou um espinho na minha carne, disse ele, para que eu não esquecesse quem eu sou barro. É como um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que eu não faça um juízo elevado de mim mesmo, porque Deus nos conhece, Ele sabe, meus filhos. E é por isso que eu encerro a homilia dizendo: é por isso que o Senhor permite que a gente caia naqueles pecados que mais nos envergonham, porque a humilhação é o caminho para a humildade. Quando você se faz santo demais, quando você se acha pronto demais, quando você acha que você já é o cara, Deus permite que você leve uma grande rasteira para que você volte para o seu lugar, para que você entenda que Deus é Ele, que Ele tem que crescer e que você tem que diminuir. É por isso que você se... está bem, e sempre acontece isso depois que você vem de um retiro, depois que você está cheio de Deus, depois de um encontro maravilhoso, de uma missa maravilhosa, de um grupo de oração maravilhoso, você está cheio de Deus, mas é nesse momento que você tem que se agarrar com mais força à Virgem Maria, para pedir para ela: mãe, não deixe que esta alegria que eu estou sentindo se converta em soberba. Veja que interessante, e agora é testemunho pessoal. Na minha vida, durante muito tempo, eu me aproximei da confissão. Me aproximei da confissão com muito temor de confessar os mesmos pecados, porque dizia assim: meu Deus, como que eu vou continuar confessando isso? Eu já deveria ter superado isso. Até o dia que eu li um livro chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, e que eu percebi que se eu não estava conseguindo superar determinados pecados, é porque faltava humildade, porque eu era orgulhoso, prepotente, arrogante. E Deus estava por meio daquele pecado me pondo no meu lugar. Que você cresça, Senhor, e que eu diminua. Era Deus me dizendo: não, menos. Olha para quem está do seu lado e diz: está entendendo? Está entendendo. Diga para ele: você quer ser humilde ou soberbo? Diga para ele: se você quer ser humilde, prepara a tua alma para as humilhações, porque a humilhação é o caminho para a humildade. É ou não é verdade que nós nos sentimos totalmente perdidos, envergonhados, quando nós temos que nos aproximar do confessor e confessar o mesmo pecado? O coração da gente fica pequenininho. E sabe por que isso acontece? Porque nós ainda não chegamos no estágio da contrição perfeita.
Porque quando nós não tivermos mais esta preocupação com a nossa própria imagem, o nosso pecado não vai mais nos tornar pessoas, você não vai ficar mais espantado por ter pecado. Enquanto o seu pecado te espantar, é porque a sua imagem ainda é mais importante do que a imagem de Deus. Se acabar a luz, a gente faz a missa normal, meus filhos. Tenham medo do escuro. Todo mundo aqui já ficou sem luz em casa, amém? Amém. Pois bem, peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos humildes e que você possa, por meio desta homilia, olhar para dentro de você e se perguntar no seu coração o que há: soberba ou humildade? Com certeza você vai encontrar raízes de soberba. Mate essas raízes, pedindo sempre a Nossa Senhora que te ajude, assim como ela, a fazer a vontade de Deus em tudo. E se aproxime de Deus com muita confiança, porque enquanto nós estamos vivos, nós ainda temos jeito. Não deixe para o leito da sua morte o apelo pela sua conversão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.